E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal novamente. E dessa vez eu trouxe uma reação ao vídeo do Sami, onde ele basicamente fala que o público não odeia personagens femininos nos filmes e na TV, mas na verdade estão cansados de filmes ruins. Algo similar a um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, mas eu achei muito interessante a forma como ele fala sobre isso, os pensamentos dele. Então, vamos reagir, vem comigo e a gente vai analisar ali ponto a ponto tudo que ele fala e se faz sentido, qual que é a realidade hoje das super-heroínas da Marvel, da DC, enfim, de como que tá a situação hoje. Então, aqui eu tô no vídeo, esse é o canal do Sami, aí quem não for inscrito se inscreve, eu gosto bastante, achei os vídeos bem interessantes. Então vou maximizar aqui e vamos analisar junto. E já começa aí com o Peter, né? Vamos lá, vamos ver o que ele fala. O universo cinematográfico da Marvel mudou o cinema pra sempre, né? A maior franquia cinematográfica da história do cinema. É a maior franquia, né? O que fez mais sucesso até hoje, gigante. Tá acontecendo com a Marvel? Os filmes eram bons. Eles tinham uma fórmula que era meio repetitiva, mas mesmo assim, né? Aquela receita de comfort food, entendeu? E aí fica a pergunta, por que a Marvel decaiu tanto? Boa pergunta. O que aconteceu? A gente sabe mais ou menos a resposta, né? Mas vamos lá. Nesse vídeo eu vou te responder. Mulher Hulk, Peter Pan e o Andy, Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, Capitã Marvel, Só série boa, né? Só filme bom. Só filmão. Os Últimos Jedi, Mulan, todos os produtos que apresentam uma protagonista feminina de força ou poder significativo são duramente criticados pelo público. Mas será que isso é Pô, Alita é um filmão, hein? E quem já assistiu Alita sabe o que eu tô falando. Quem não assistiu ainda, eu indico galera pra assistir. Esse filme é muito bom, muito bem feito. Aqui é um personagem feminina que eu acho que vale a pena você usar seu tempo pra assistir, que realmente é bom, tá? sexismo ou talvez seja apenas má escrita de personagens? Eu não quero minimizar a gravidade de qualquer ódio real direcionado a personagens femininas apenas pelo seu gênero, mas ao refletirmos sobre isso, chegamos à conclusão de que isso não é algum tipo de machismo ou sexismo, mas na verdade existem razões. Eu acho que é justamente o que ele está falando aqui, tá? Eu entendo que existe pessoas que realmente não gostam de ver mulheres como protagonistas, né? Roubando a cena ali. E não adianta dizer que não, se a gente andar por aí, olhar alguns comentários, for, sei lá, no X, você vai ver que tem pessoas, né, várias pessoas que têm esse pensamento. Infelizmente, é a realidade. Mas eu acho que nem de longe é a maioria. Quando a gente vê as críticas, quando a gente assiste, né? Quando a gente está lá gastando nosso tempo assistindo, a gente percebe que não é esse o problema. Não é o fato de estar uma mulher ali, mas sim o fato daquilo ser ruim, ser mal escrito, não fazer sentido, né? Ir por um lado que é totalmente diferente do que a gente espera, do que a gente realmente gosta de assistir. Então tem séries que nem essa da She-Hulk aqui, que justamente parou nela. Pô, essa série, cara, essa série é lamentável, né? Ela é uma ofensa para quem é fã de quadrinho. É uma ofensa até para quem é fã da She-Hulk. É sem sentido. Essa série ela foi, parece que escrita para debochar do público que gosta de quadrinhos, para debochar dos homens, né? Que é a maioria. Então, cara, como que isso vai ter crítica positiva? Não tem como, né? Óbvias e sensatas para que a maioria do público não tenha gostado de alguns desses personagens. A razão principal é que muitas protagonistas. Olha só as notas desses filmes, galera. Não é meia dúzia de gente que faz um filme ter esse tipo de nota. Isso daqui é a maioria das pessoas, a maioria. Femininas no cinema e TV na última década são simplesmente mal escritas. Há exceções, óbvio, e falaremos sobre. Mal escritas. Exatamente isso. São mal escritas, né? Ela pegou ali a Capitã Marvel. Pegou a Capitã Marvel que é, cara, um dos piores filmes que nós temos para assistir. Personagem mal desenvolvido, não tem uma história legal, não tem uma origem legal, não tem algo que te emociona, que te faz entrar na história, que faz você querer ver mais, não te instiga a nada. Então, assim, mesmo que fosse um homem ali, cara, não ia fazer diferença nenhuma, sabe?
Então é esse tipo de coisa que a gente não quer. O Ray, né? A Ray, eu acho que ele deve comentar um pouco sobre isso agora. E personagem que foi só jogado ali no Star Wars com um superpoder completamente diferente do que foi os outros filmes, né? Onde um Jedi, para ele conseguir manipular a força, enfim, ele precisava passar por uma jornada de treinamento, precisava ter alguém ali, o mestre ensinando e ajudando o tempo todo, levava muito tempo. Até o Luke, que era um prodígio, demorou muito tempo. Então, e a Rey não teve absolutamente nada disso. Ela só cagou poder e saiu usando. Algumas delas. Então, o que exatamente torna esses personagens tão mau exemplos do que uma protagonista deveria ser? Bem, é difícil apontar para uma única coisa, já que nem todos os personagens discutidos aqui compartilham as mesmas falhas de escrita. Eles falham de maneiras variadas, mas há algumas semelhanças. Uma comum é serem poderosas sem realmente conquistar esse poder. No filme animado original, Mulan... Pô, o que eu acabei de comentar, né? É justamente isso. Como que as pessoas vão engolir isso, né? Você precisa se conectar com o personagem. Seja ele masculino ou feminino, precisa ter uma conexão. Normalmente essa conexão vem através da conquista. Então, assim, tem que conquistar, né? Tem que ser algo que realmente acaba conectando com o público que está assistindo. Mostra sua luta devido à inexperiência e falta de habilidade física. No entanto, ela compensa essas desvantagens usando sua inteligência, pensando de forma criativa e recusando de desistir, mesmo quando as coisas parecem sem esperança. A nova Mulan já é basicamente uma super-heroína devido aos seus midi-chlorians e, portanto, é automaticamente mais habilidosa do que todos os outros. Não há necessidade para ela usar o cérebro ou desenvolver novas abordagens para os problemas, deixando... Cara, olhando bem isso agora, cara, como esses filmes ruins, eles são esquecíveis, né? Eu tava tentando lembrar do filme agora, eu lembro muito pouco sobre ele. Porque esse é um filme bem esquecível, assim. É um filme que você assistiu ali e realmente não fez diferença nenhuma, porque não tem o que eu comentei, né? O que ele também falou, de não vai se conectar com o público. Aí, ó, mais um desperdício da Marvel aí de um filme que era para ser bom, uma história original muito boa, que nem ele comentou, uma personagem que ela consegue ter uma evolução e um motivo para isso muito bom. E aqui ela simplesmente conseguiu ser poderosa, forte, resistente e habilidades muito fora do comum, simplesmente fazendo muito pouco para ter isso. Desinteressante. E vale ressaltar que quando eu digo conquistar poder, não necessariamente significa fazer algo nobre ou virtuoso que resulte no personagem recebendo. Vocês viram que ele troca ali as cenas com a Vai direto? Eu imagino que ele esteja querendo fazer um contraste justamente com um personagem do sexo feminino realmente forte e interessante, porque a série do Arcane, essa série, ela é justamente o oposto do que a gente está falando aqui. Ela pega personagens femininos e desenvolve eles de uma forma que você vai se conectando ao longo dos episódios até chegar onde chegou, né? Até no final dessa segunda temporada, onde você se sente realmente parte daquilo. E a Vai é uma prova disso. É algo que você realmente consegue sentir no personagem, tudo que ela está passando, tudo que ela enfrentou, como que ela chegou ali naquela situação, tudo passa a fazer sentido. Então eu acho que ele usa a Vai aqui nesse vídeo como esse contraste para mostrar pra gente, ó, a diferença de um personagem que tem história, que é bem escrito, que consegue se conectar com o público, de um personagem ali que é simplesmente esquecível, mesmo sendo poderosa. Tendo um grande poder, como é o caso do Capitão América. A maioria dos super-heróis não conquista suas habilidades dessa maneira. Seus poderes são impostos a eles por acaso ou acidente. No entanto, para merecer o poder dado a eles, o herói deve enfrentar alguma jornada ou luta para crescer em suas habilidades. Um exemplo... A famosa jornada do herói aí, né? Então, é simples, não tem muito segredo. Um exemplo clássico disso é o filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Peter Parker ganha superpoderes por meio de uma mordida de aranha aleatória, mas ele não sabe instantaneamente o que fazer com suas novas habilidades, e nem como usá-las adequadamente. E há dores significativas enquanto ele aprende a ser o herói que agora deve ser. Um exemplo mais recente... Que, aliás, galera, do filme do primeiro Homem-Aranha ali, do Tobey,
Cara, pra mim esse é um filme que trouxe os super-heróis de verdade pro cinema, sabe? Eu sei que depois veio a Marvel ali com o Homem de Ferro, enfim, mas foi esse filme que fez todo mundo sentir essa vontade de querer ver mais filmes de super-herói. Tanto que quando chegou o Homem de Ferro, as pessoas já estavam mais preparadas ali para aceitarem por conta desse filme, porque esse filme foi muito bom, do começo ao fim, né? É um filme extraordinário. E justamente essa jornada dele, do Peter de receber a mordida e depois descobrir o que fazer, aquilo é muito emocionante, faz você se sentir vivo enquanto está assistindo e ver como que ele sofre, os dilemas, o que ele tem que fazer, trabalho, família, amor, poderes, crimes, enfim. Tudo isso você vai sentindo ao longo do filme, que é algo que a gente vê muito pouco hoje em dia. De algo que foi bem realizado é a personagem Kate Bishop, da série Gavião Arqueiro. Apesar de ser uma arqueira e artista... E quem gostou dessa série aqui? Eu vejo muita gente falando mal dela, eu gostei, sabe? Eu gosto principalmente dessa atriz, eu acho ela bem carismática, eu gosto de assistir. Mas eu concordo com as críticas, que eu acho que talvez seja a maioria das críticas, e referente a essa série, ela não tem uma história muito boa, né? Não tem, assim, no sentido de... Não é uma história com muita ação, com situações importantes, alguma conexão com o MCU, enfim, muito pouco, na verdade, quase nada. Apesar de ter saído dali a série do Echo, né? Mas eu achei muito simples nesse sentido e eu acho que a maior parte das críticas talvez seja em relação a isso. Mas eu gostei dela, sabe? É um personagem que eu acho que pode ter um bom futuro no MCU se for bem desenvolvido. E na série eu gostei como ela foi introduzida ali, quem que ela era, ela treinando e tudo mais, eu gosto, achei legal. Marcial incrivelmente talentosa desde o início, Kate é inexperiente no mundo do combate ao crime e precisa aprender a aplicar suas habilidades em cada nova situação, contando com a orientação do próprio Gavião Arqueiro. Por outro lado, temos personagens como Mulher Hulk e Rey Skywalker. A progressão de Rey em seu treinamento Jedi foi basicamente o que o enredo exigia a cada momento. Jennifer Walters acorda como Mulher Hulk e imediatamente tem controle total de seu alter ego. As lutas centrais que definiram as personagens de quem essas heroínas foram derivadas são simplesmente retiradas, e não sendo substituídas por nada significativo. O momento definidor de Jennifer ocorre durante uma sessão de terapia em grupo, quando ela percebe que precisa aceitar que não precisa ser a Mulher Hulk para encontrar aceitação. Sim, o ápice do arco de Jennifer é ela decidindo que pode ser ela mesma. Isso nunca foi um... E é exatamente isso. A série, ela aborda basicamente só esse assunto, né? De que o empoderamento feminino, de que ela não precisa de ninguém, que ela basta ser ela mesma e tudo tá bem, tudo tá feliz. O que a gente sabe que não é verdade, não é assim que funciona, mas esse é o objetivo da série, é mostrar isso, falar sobre isso e fazer você engolir isso e aceitar que a personagem agora é assim. Problema, exceto até depois que a persona Mulher Hulk estava presente. Antes do acidente que a transformou, Jennifer parecia estar bastante satisfeita com a sua vida, e ela só decidiu ter dates depois de ter se transformado. Pô, vi aquela cena ali agora com o Demolidor, né? E parece que tudo isso daí foi em vão, né? Foi pro lixo. Ela não deve aparecer na série do Demolidor. E não deve ter acontecido nada disso aí que aconteceu na série. Eles não devem ter tido nenhum caso, nem nada parecido. Então, mais um caso ali, como o filme do Capitão América 4, que acabou excluindo do mapa do MCU a Invasões Secretas e que deixou de existir ali, que os Skrulls nunca vieram na Terra, não fizeram todo aquele... furdunço que fizeram, enfim, uma coisa bem esquisita, né, para um universo que era para ser tão amarradinho, com as coisas se conectando e tal, e agora tem vários pedaços que entra e sai, agora sim, agora não, faz sentido, não faz, muito parecido ali com a DC, né, na verdade a DC era mais bagunçada desde o começo, mas enquanto a DC está prometendo arrumar isso, a Marvel parece que está querendo bagunçar ainda mais isso.
em um monstro verde gigante e aparentemente descobriu que não há um mercado para uma advogada atraente na casa dos 30 em Los Angeles. Eu não sei o que você acha, mas para mim isso parece um pouquinho forçado. Cara, eu não uso Tinder, mas todo mundo sabe que as mulheres recebem muito mais atenção do que os homens nesses aplicativos, especialmente se forem bem-sucedidas e atraentes. É, muito bom esse daí, esse exemplo dele é muito bom. É, de fato, mais uma narrativa ali da série que tenta fazer a gente de palhaço, né? De bobo, acha que todo mundo é idiota, né? Nossa, tá, a mulher lá não consegue ninguém, tá sofrendo e tudo mais. Ou ninguém é digno dela, né? Será que a série tá querendo que eu acredite que todos os homens dispostos a falar com ela são todos fracassados? Bom, e falando nisso, vamos falar sobre a obsessão da Disney em promover e elevar as mulheres. Uma coisa é ter personagens femininas inteligentes. E, pessoal, sobre esse comentário dele, vocês acham que a Disney realmente tem essa obsessão de promover as mulheres, de querer colocar personagens femininos o tempo todo como protagonistas? Vocês acham que isso está acontecendo? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se realmente é muito exagerado ou se é algo que está acontecendo mais ou menos, assim, de vez em quando, ou mais natural. Eu gostaria de saber aí a opinião de vocês sobre isso. Fortes, persistentes e corajosas. Outra completamente diferente é promover o poder das mulheres colocando-as num pedestal. E, bom, isso é bastante estranho para uma empresa que já foi taxada de racista diversas vezes e também já foi processada por diversas mulheres. Esse tipo de tratamento... Hipocrisia, mas eu não vou ficar falando também que... assim, ficar pegando no pé disso, porque eu acho que tem que ter mais protagonistas femininas no cinema, na TV, enfim, nos animes. Tem que ter realmente, a gente precisa dessa variedade, tanto masculino quanto feminino, diferentes etnias, enfim. Eu acho que isso é necessário. Agora, cara, realmente ficar forçando ou colocar coisas que não tem por que estar ali, ou mudando o que já existe, tentando fazer de uma forma que claramente vai irritar o público, que é feito só para agradar uma minoria, uma pequena parcela da população, por conta de um jeito ali específico, enfim, eu acho que isso não é legal. Agora, de ter personagens femininos, eu acho que sim, eu acho que a Disney tem que correr atrás disso, mas tem que se preocupar de fazer da forma certa. É nada mais do que bajulação. Histórias que contêm isso sofrem muito. Por exemplo, o recente Peter Pan e o Andy decidiu que o elenco todo masculino dos Meninos Perdidos não era inclusivo o suficiente e resolveu incluir algumas meninas na mistura. É que meninas também podem ser duronas, você entende? Olha, sabe por que os Meninos Perdidos eram originalmente todos meninos? Porque todos caíram de seus carrinhos de bebê e foram levados para a Terra do Nunca. Mas meninas, desde novas, são muito mais inteligentes do que homens para fazerem algo tão... Essa é uma coisa que eu não sabia, que só tinha meninos nos Meninos Perdidos de Peter Pan. Eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade. É interessante saber esse raciocínio aí de que os meninos eles são tolos o suficiente para cair dos carrinhos, mas que as meninas não, né? Elas já crescem um pouquinho mais rápido, pelo menos a parte da mentalidade delas, né? A forma como elas conseguem raciocinar mais rápido, mais cedo. Então, eu achei interessante isso. E mostra, mais uma vez, como a Marvel está perdida, né? Como ela se perde facilmente na tentativa de querer ficar agradando esse público o tempo todo. Que isso é uma clara demonstração disso. Por que fazer isso? Por que mudar essa origem? Que é legal, poxa, é uma origem que é legal de saber. Em vez de contar a origem, mostrar por que é assim, não. Ela decide mudar e acaba fazendo uma coisa que não fica legal. Estúpido, mas aparentemente ninguém envolvido na decisão de elenco tinha lido o livro original. Então, aqui estamos nós. Ou podemos falar... É assim que a gente se sente muitas vezes, né? Muitas vezes, como um palhaço, né? Ali o pessoal vai fazer um filme, alguma obra, e simplesmente não conhece ali a origem, não estuda sobre ela, enfim, cara, isso... Eu acho isso muito bizarro. Na minha mente não faz muito sentido quando você vai fazer
um filme e você não estudar sobre a origem dele, sobre o que já existe sobre ele, o que as pessoas pensam sobre ele. É simplesmente você pega um filme para fazer e me dá o roteiro e vamos seguir esse roteiro e dane-se todo o resto. Cara, isso, a chance de dar certo é muito pequena, porque normalmente tem muita coisa envolvida, né? Que nem o Senhor dos Anéis. Olha só toda a treta, toda a problemática que a série do Senhor dos Anéis trouxe por conta disso, por conta dessa fidelidade, por essa falta de capacidade de agradar os fãs, por terem mudado muita coisa. Então, assim, na minha cabeça não faz muito sentido isso. Sobre a Capitã Marvel e a metáfora enraizada no patriarcado, personificada no único cara que continua dizendo a ela para não usar seu verdadeiro poder porque isso é trapaça ou algo do tipo. E claro, Mulher Hulk parece ser feita principalmente para reclamar da teimosia dos homens. E isso não deveria ser surpreendente, já que essas séries e filmes não falham apenas em escrever os bons personagens femininos, mas o que eles fazem são criar personagens terrivelmente mal escritos. Nenhum personagem da trilogia da Disney conquistou os corações da audiência. Lembra como Nick Fury foi um personagem incrível em Capitã Marvel? Pois é, ninguém lembra. É assim que eu me sinto, tá? Eu me sinto exatamente dessa forma. Eu esqueço esses filmes, cara. Eu demoro pra lembrar do que aconteceu, de que o personagem fez. Porque esses filmes ruins eu acabo não gravando, eu sigo em frente, eu vou atrás de outra coisa que me chama mais atenção. Então esse é o problema de fazer coisas ruins, sabe? Filmes com roteiros ruins. E Elrond realmente se destacou nos Anéis do Poder, certo? Ok. Na verdade, ele não foi tão terrível, mas também não foi bom. Honestamente, poderia ter sido pior. Esse é meu sentimento em relação a essa série, sabe? De que ela poderia ter sido pior. É sempre esse o pensamento que eu tenho quando eu vou assistir essa série. É que ela poderia ter sido pior. O que é muito ruim, né? Esse sentimento, ele é muito ruim. Eu já vou assistindo cada episódio pensando assim, minha nossa, podia ter sido pior. Que pelo menos foi desse jeito. Podia ter sido pior. Cara, triste. Galadriel também poderia ter sido pior. Não que eu ache que ela foi bem escrita, e ela não foi. E sua introdução no primeiro episódio é basicamente um curso de como irritar a audiência. A conhecemos enquanto está sendo atormentada. Cara, e esse curso foi tão mal feito que a internet inteira reclamou, né? Teve uma galera assim que reclamou com unhas e dentes, né? Da pior forma possível. Mas realmente esse seriado ele pediu, sabe? A forma como foi introduzida a Galadriel, cara, é deprimente, assim, é uma coisa que não faz sentido. Não tem porquê, não existe um motivo pra isso. Mas enfim, vamos ver o que ele vai falar. Por outras crianças elfas por ter a audácia de pensar que seu cisne de origami vai flutuar. Isso não apenas demonstra uma falta severa de compreensão do que são os elfos no legendário de Tolkien por parte dos roteiristas, mas também é um truque barato que a mídia moderna gosta de usar para tentar fazer a audiência gostar de um personagem. A simpatia... Essas crianças elfos aí nem são elfos, né? Pelo menos não são os elfos do Tolkien, porque isso daí, cara, qual que é o sentido? Por que eles fizeram essa cena com as crianças jogando pedra, enfim, fazendo bullying com ela? Cara, não representa os elfos da forma como eles foram escritos. Então, sabe, cara, vai enchendo de coisinhas assim, sabe, pequenas coisas que você vai criando uma raiva natural, um ódio natural ali, né? Que não deveria de acontecer, mas é tanta coisinha o tempo todo que acaba fazendo isso. Forçada. A lógica é mais ou menos assim. Veja, esse personagem está sendo maltratado. Você deve se sentir mal por ela e gostar dela. E não há nenhuma razão narrativa que a série dê para que Galadriel seja atormentada aqui. É apenas uma tentativa de manipular a audiência para sentir pena da pobre vítima indefesa e assim, esperançosamente, gostar dela. Contraste isso com Arcane e a luta de Vi e Powder. A série começa... Aqui, ó, aqui ele vai abordar o que eu comentei lá no começo do vídeo. E eu acho que aqui ele entrou num bom exemplo, sabe? A Galadriel realmente extremamente forçada a você sentir alguma comoção pela história dela, que nada ali é muito importante, relevante, enfim, tudo muito superficial.
Já aqui em Arcane, isso é extremamente aprofundado, né? E é sentimental de verdade, então é uma comparação muito boa aqui. Com uma cena realmente trágica e não recorre às táticas mesquinhas dos Anéis do Poder. Galadriel vive em Valinor, um local de paz e harmonia transcendentes. Então, os roteiristas criam, de maneira inútil, uma tentativa de simpatia. Arcane se passa em grande parte numa favela brutal de uma cidade, mas dá à sua personagem principal uma atitude destemida e incansável que rejeita o status de vítima. O status de vítima que tantos filmes e séries modernas aplicam em seus protagonistas. Afinal, se você é uma vítima, como alguém pode te odiar? No entanto, isso por si só É exatamente isso, né, galera? É exatamente isso. A necessidade de transformar as pessoas, as mulheres, enfim, a minoria em vítima. É transformando elas em vítima que parece que se elas forem vítimas, ninguém vai odiar elas, ninguém pode odiar. Todo mundo é obrigado a amar porque ela é uma vítima da sociedade. Então, se ela é mulher, ela tem que ser amada por todo mundo, porque ela é uma vítima. Se ela é negra, tem que ser amada por todo mundo, que ela é vítima. Se ela é gay, sei lá, trans, enfim, tem que ser amada por todo mundo, porque ela é uma vítima também. Sabe? É esse tipo de coisa assim que é forçado, que te força a fazer isso, que é o que acaba estragando tudo, né? Acaba deixando esses filmes realmente ruins. não seria necessariamente uma má escrita para Galadriel. Ela é bastante antiga e, portanto, uma guerreira experiente. O público aceita que esse personagem passou séculos em combate e, portanto, é altamente habilidosa e capaz de grandes feitos. Mas há algum Isso de fato, sabe, não é uma coisa assim que você precisa ficar brigando com isso. Por mais que não existem muitas menções de Tolkien sobre Galadriel com algum tipo de combate ou algo assim, a gente pode aceitar. Isso é possível, né? Milhares de anos ali de vida, muitas guerras que foram e vieram e que os elfos tiveram que se envolver tantas vezes. É possível sim que ela seja muito habilidosa no combate. Não tem por que não, sabe? É exagero ficar brigando e discutindo com isso. Eu acho que nesse ponto ele tá certo. Umas cenas absurdas, como por exemplo, a cena em que todos os outros elfos ao redor dela, guerreiros escolhidos a dedos para exterminar Sauron e os remanescentes de seus exércitos, parecem ser... Essa aqui é uma das cenas que ele vai falar, que eu acho que é fundamental para a gente entender o que é essa série do Senhor dos Anéis. É essa necessidade de você elevar muito uma coisa e desmerecer muito outra coisa. Então, você desequilibra o universo que Tolkien criou. Ele acaba ficando muito diferente daquilo que você acostumou a gostar. Seja se você leu, seja se você viu os filmes da trilogia lá no cinema, enfim, qualquer uma dessas duas obras, tanto a parte dos livros quanto do cinema, você vai ver que eles têm um respeito muito grande pelo equilíbrio desse universo de Tolkien. Mas o seriado parece que ele não tem esse cuidado, né? Não tem esse tato de realmente manter as coisas equilibradas. Dá uma importância para tudo que foi criado. Não tem que desvalorizar algo para fazer com que o outro se torne importante. Acho que a partir desse momento aqui as coisas desandam muito. completamente inábeis e impotentes em comparação a ela, a ponto de serem quase de uma espécie diferente de sua líder. É completamente aceitável ter protagonistas super habilidosos, mas é uma escolha realmente pobre ter os personagens de apoio sendo completos idiotas, apenas para A gente pode pegar aqui como exemplo a jornada lá do Senhor dos Anéis, né? Onde nós temos a Sociedade do Anel e que todos os personagens ali são... Todos não, né? Na verdade, a boa parte dos personagens são bem fortes. São muito mais poderosos, né? Mais habilidosos do que deveriam de ser. Tem o caso do Legolas, por exemplo. O que o Legolas faz é inacreditável. Mas quando parte ali para o lado dos hobbits, que eles são bem mais delicados, né, no sentido de não terem tantas habilidades e podem morrer com mais facilidade, não são poderosos, né?
você vê que ainda assim a história não desmerece eles, bem pelo contrário, faz você se conectar com essa problemática do roteiro, de você ter no mesmo grupo personagens muito fortes e personagens que são totalmente vulneráveis ali a qualquer situação. Então você vê o respeito e o equilíbrio entre isso. Já aqui na série não, você colocou a Galadriel com um grupo dela ali de guerreiros que eram para ser tão fortes quanto ela. Ah, tudo bem, ela pode ser mais forte, que nem o Sami comenta, pode ser mais forte, mas não tem que ser totalmente descartáveis, né? Inabilidosos, como ele fala, né? Que são ali, sei lá, são minions que não sabem fazer absolutamente nada. Então, eu acho que aí tá, como eu comentei, a essência do que é ruim nessa série. Destacar o herói principal. Galadriel poderia muito bem estar lá fora sozinha. Na verdade, a maioria dos exemplos que mencionei costuma fazer as coisas sozinhas. Cabe a elas, e somente a elas, vencerem o dia, como em Capitã Marvel e Mulan. Tudo o que precisam fazer é assumir o poder que já está dentro delas para se livrar das correntes que os outros tentaram impor. E a vitória é delas. A mudança dramática. Cara, isso é uma coisa tão vazia, né? É uma coisa que, olha, é inacreditável como o cinema tenta, ou Hollywood, né? Ou as séries de TV, streaming, enfim, tenta fazer com que a gente aceite esse tipo de narrativa, de coisas sem sal, fracas, que não te prendem, que não tem uma história, que é simplesmente, aceita que essa heroína aqui é super poderosa, e se você não aceitar que ela é super poderosa, é porque você é machista. Então aceita, senão você vai ser mais um machista como todo mundo. Basicamente isso que tem acontecido. Dramática entre a vitimatização e o poder total é o que esses filmes acreditam ser um trabalho de personagem significativo, mas é realmente apenas uma oscilação violenta de um extremo para o outro, e nenhum dos extremos é saudável. Cara, se você vai escrever um herói de uma história, um personagem principal que no final das contas você já sabe que vai vencer o vilão, ele precisa pelo menos merecer aquilo. Um exemplo disso que deu certo foi Katara, de Avatar, a lenda de Aang. Katara aprende do mestre da água, Paco, assim também como da mestra da água, Rama, que ensina... Katara, né, que aliás no anime de Avatar, ela começa bem sem sal também, né, galera? Eu acho que a maioria de vocês devem ter assistido, e ela começa como uma menininha ali, irresponsável, tal, meio briguenta, querendo as coisas, enfim. Mas você se prende muito mais ao Aang, né, com a jornada dele e tudo mais. Só que a Katara, depois de um certo momento, ela começa a te envolver e te surpreender, porque ela começa a ter uma jornada. O anime começa a te explicar um pouco mais sobre ela, contar mais sobre ela. Ela começa a evoluir nas suas habilidades e ela vai se tornando importante ao longo dessa história, até que ela se torna ali essencial para a jornada do Aang, né? Então, esse é um bom exemplo. Técnicas mais avançadas, mas também expõe a Katara a uma perspectiva mais sombria da dobra de água. E isso a desafia a considerar as complexidades morais de suas habilidades. Katara tem um passado marcado pela perda de sua mãe durante a Guerra dos 100 Anos. Esse trauma a assombra e é abordado em episódios específicos, contribuindo para sua complexidade como personagem. E enfrentar esses traumas é parte fundamental de sua jornada de crescimento. Kate Bishop é orientada pelo Gavião Arqueiro, enquanto percebe quanto está despreparada para o mundo em que se meteu. E existem muitos outros exemplos de protagonistas femininas que se encaixam nessa descrição, mas eu queria destacar alguns da última década. A Alita, pessoal, eu já indiquei a Alita no começo do vídeo, né? Cara, e eu indico de novo, assistam Alita. Esse filme merece ser assistido. Para enfatizar o ponto de que, no geral, a audiência não odeia qualquer mulher poderosa nos filmes ou séries, apenas aquelas cujos arcos de personagens são chatos e mal escritos. Personagens que só precisam alcançar a autorrealização não são apenas chatos e carentes de um trabalho de personagem significativo, mas também ensinam. E aquele mostrando o Demon Slayer tem essas duas perspectivas dentro do mesmo anime, né?
Nós temos ali o protagonista, onde ele passa por toda a jornada de crescimento e superação, e a irmã dele, a Nezuko, né? Que ela justamente é o oposto dele. Ela não tem ali necessariamente uma jornada de crescimento, de aprender a lidar com as suas habilidades. Ela simplesmente surge do nada super mega poderosa, né? Assim, ela nunca aparece. Quando aparece é algo extremo. Então é um anime que te dá essa visão dos dois opostos e você pode escolher, né? Você pode ter essa percepção de como você se conecta mais com um do que o outro. Lógico que nesse caso é a propósito, né? Ele faz isso de propósito, esse é o objetivo desse anime. Mas não é o caso da Marvel, não é o caso dos filmes de super-heróis como um todo, né? Eles fazem isso por preguiça, né? Ou por falta de capacidade. Não sei, falta de capacidade não pode ser, porque são diretores, roteiristas que estudaram e entendem muito bem sobre esses assuntos. Mas é uma necessidade que eles têm ali de forçar essas coisas. Então é difícil, cara. É difícil de defender ou de entender. São péssimas lições. A ideia de que tudo que é necessário para o sucesso é aproveitar a força e o poder que já estão dentro de você é uma noção perigosa e que tira todo o crédito e o valor de relacionamentos, crescimento pessoal e humildade. Essas histórias dizem à sua audiência: você é suficiente, você não precisa mudar. E passando a ideia de que não devemos pensar, refletir sobre nossos erros ou tentar mudar algo em nós que sabemos que precisa ser mudado. E isso é quase que uma lavagem cerebral extremamente perigosa. É exatamente isso, cara. Sam ele fala tudo aqui no final. É uma tentativa de lavagem cerebral. E isso é perigoso, sabe? Isso é perigoso. E eu acho que uma das coisas mais perigosas para a indústria é a revolta das pessoas, porque as pessoas não são trouxas, né? Elas não são burras. Elas não odeiam as mulheres, pelo amor de qualquer coisa. A maioria das pessoas não odeia as mulheres. É um grupo muito pequeno que fala besteira na internet, mas a grande maioria esmagadora não odeia. Simplesmente não vão engolir esse tipo de narrativa. E não vão ser vencidos pelo cansaço, porque isso não é uma coisa fácil de vencer. As pessoas elas têm capacidade de pensar por conta própria, de analisar por conta própria, e sempre vai ter pessoas brigando contra isso. Então, cara, não faz mais sentido insistir nessa burrice, nesse tipo de pauta, nessas ideias. Realmente a gente precisa se esforçar cada vez mais para combater esse tipo de atitude, seja no cinema, na indústria do entretenimento como um todo, né? A gente tem visto isso bastante nos games recentemente, muitas polêmicas aí em relação a isso. Então, é algo aí para a gente continuar atento, prestando atenção e seguindo firme, que uma hora isso deve mudar, né? As coisas devem começar a ficar um pouco mais naturais novamente, voltar a ter aquela época onde a Marvel ela dominava o cinema de super-heróis, como o Peter falou no começo do vídeo. Espero que a DC também consiga fazer isso aí a partir desse ano com o Superman. E eu acredito bastante, aliás, né? Tenho bastante esperança nisso. Mas me contem aí vocês o que vocês acham sobre tudo isso, qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso, se é só mimimi ou se realmente é isso que acontece. E deixa aí, por favor, o like de vocês. Eu sei que aqui é uma forma de ficar mendigando, mas o vídeo ele vai chegando em mais pessoas através do like de vocês, do comentário. Se inscreve no canal também. Eu sei que é um canal pequeno ainda, mas a gente pode crescer e chegar em mais pessoas.